Boa noite, você que está aí, chegando. Vamos estar louvando com a canção Tem Poder para Salvar, que através da sua casa você possa estar cantando essa canção também. E falando que Jesus ele tem poder para salvar, tem poder para nos curar, tem poder para estar acabando com essa pandemia. E a gente está voltando ao nosso normal, comunhão. Acho que nessa noite você pode estar louvando a Deus na sua casa aí, amém? Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Me aceita com os meus erros, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vai brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vai brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas. Cante aí na sua casa esse refrão. Adore ao Senhor. Aleluia. Tem poder para salvar Para sempre. o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar.
iniciando mais uma live do Ministério Farol. Essa live tem um momento para abençoar a sua vida. Aleluia. E nós nessa noite pedimos ao Senhor que nos abençoe. Assim como foi falado aqui nesse louvor, Jesus a morte venceu. E isso tudo vai passar para a glória do Senhor, sempre para a glória do Senhor. E as nossas famílias serão guardadas e firmadas sempre debaixo das mãos do Senhor, porque Ele é quem nos garante, Ele é quem é a nossa vitória, Ele é quem é o nosso Deus que nos dá a salvação. Nessa noite eu quero abençoar cada pessoa que aqui está assistindo, eu quero abençoar cada família representada. Nós precisamos nos lembrar que nós, como famílias, nós juntos somos muito mais fortes. Nós já temos esse lema, mas nós precisamos nos lembrar que precisamos estar juntos, não somente presos em casa, em quarentena, mas nós precisamos estar conectados, juntos, para que o Senhor possa ser o maior vencedor, para que a nossa família sempre fique de pé. Amém. E nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Deus vivo, e nós agradecemos a presença de cada um dos irmãos aqui nessa noite. Nós agradecemos e sabemos que você está aí, do seu cantinho, confiando no Senhor, lembrando que Ele é quem é o Deus da nossa salvação. Aleluia. Você pode orar, amor? Amém. Deus abençoe a vida de vocês também. A gente se prepara a tarde toda, o dia todo, para viver esse momento com vocês. E verdadeiramente a presença de Deus está aqui nesse lugar. Amém. Que essa presença possa estar dentro da sua casa, meu irmão, com a sua família, com os seus filhos. Sabe? Deus é todo poderoso. Ele é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Ele move as montanhas. Em nome de Jesus. Fecha teus olhos na sua casa. Nós vamos consagrar esse momento que nós vamos passar juntos. Marquinhos e Cláudio já estão na live. Amém. E daqui a pouco nós vamos convidar ele para que ele possa trazer a mensagem do Senhor para a tua vida nessa noite. Amém? Fecha os teus olhos, se você pode, é claro. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós louvamos o Senhor. A tua presença é notória aqui, ó Deus. Amém. A tua presença, Pai, possa estar agora entrando nos lares, através dessa tela, Pai, da nossa voz. A Deus, nós não temos a dimensão, nós não sabemos, Pai, aonde essa imagem, aonde essa voz, ó Pai, as nossas vozes estão entrando nessa noite, ó Pai. Ah, Senhor, a Deus, talvez casa, lares, pessoas que nunca nós vamos ver, que nunca nós entraremos em suas casas, mas através dessa ferramenta do Senhor, o Senhor nos permite isso, Pai. Usa, Pai, as nossas vidas. Usa, Pai, as famílias que estão em casa agora, Pai, nesse momento, que estão ligadas com o Senhor. Usa a vida do Marquinho, da Cláudia, Senhor, teus servos, amigos, ó Pai, parceiros da nossa igreja. Ah, Deus, em nome de Jesus, toma a primeira igreja batista em Piúma em tuas mãos. Toma as famílias de Piúma em tuas mãos, ó Pai. Nós queremos abençoar, ó Pai, a vida do pastor Edson, da Marilene, que está à frente dessa batalha, Senhor, na nossa igreja. A Deus, abençoa o Ministério Farol, os líderes, ó Pai, toma em tuas mãos. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que a sua mão poderosa, soberana, possa estar sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar esse refrão mais uma vez? Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Amém. Glória a Deus, amém? Deus é fiel. Eu vou pedir aqui agora a ajuda técnica da Rafaela. Elas vão ficar, semana passada nós ficamos todos juntos aqui, mas elas ficaram desconfortáveis porque estão num banco sem as costas, mas elas vão ficar aqui do ladinho também. Talvez não vai aparecer na tela. E nós vamos convidar agora o Marquinhos. Aqui, Marco Antônio? Isso. E a Cláudia. E que você possa ser abençoado nessa noite, querido. Nós estamos com uma expectativa muito grande
Daqui a pouco o Marquinhos vai estar aí chegando na tela, chegando. Ei. Boa noite! Ei, boa noite! Boa noite. Glória a Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Amém. Que pena que a gente não pode estar dando um abraço, né? Mas só em poder Assim pode. assim pode, né? Queridos, para quem não conhece, que eu acho que são muito poucos, né? Marquinhos Cláudia, parceiro do nosso ministério aqui na Primeira Igreja Batista de Piúma há alguns anos. Ele convive com a gente aí no encontro de casais, são bênção na nossa vida, somam muito, uma larga experiência aí na questão de famílias, né? Tem nos ensinado bastante, nós temos aprendido muito com a vida desse casal. Nós somos membros, né, da igreja lá em Coroado, pastor Rafael, né? E assim, muito bem-vindo, meus queridos, nessa live, que assim, é a segunda live que nós estamos fazendo, né? Mês de maio, mês da família, e nós estamos aqui para ser abençoado pela vida de vocês. E eu tenho certeza que muitas casas agora estão conectadas já, e outras vão conectando, né, depois que acaba o vídeo, e serão abençoados também pela vida de vocês. Muito bem-vindos, Deus abençoe. Quer falar alguma coisa? Não, só bem-vindos. Nós amamos vocês já Amém. sabem disso. Vocês moram no nosso coração. E sempre que a gente lembra de bênção, a gente lembra de vocês. Já tem comentário aí, relaxa! O pessoal tá com saudade de vocês. Não entendi, não. Ó, nós aqui estamos assim, profundamente alegres pelo convite, o carinho. Sempre que estamos com vocês de Piúma e toda a região, a gente assim, é muito abençoado, né, amor? E aí a gente tem que agradecer a Deus. Nossa. Vocês são nossos, né? Vocês sabem. É uma guarda compartilhada, né? Pastor Rafael, não sei não, hein? Verdade. Mas Deus abençoe a vida de vocês, entrega esse momento na mão de vocês, que vocês possam ser abençoados e nos abençoar nessa noite. Amém. Amém. Mas, ó, fica aí com a gente também, né? Estamos aqui, legadinhos. Mas é bem descontraído, bem live, não parece igreja, né? Aí a galera Sim. vai embora. Bem, eu sou o Marco Antônio da Cláudia. Eu sou a Cláudia do Marquinhos. Nessa encontro. Você que está em casa aí, ó, vocês perto do seu amor agora, é hora de dar aquele cumprimento bonito. Eu sou o Marcos da Daniele. Eu sou a Daniele do Marco. Bem, a gente está assim. A gente está assim, como todas as famílias, nesse momento, nessa tensão. E Deus colocou assim no nosso coração uma palavra, com certeza, uma conversa, melhor dizendo, que vai ser assim para todos os casais que estiverem participando com a gente. Amém? Alguma coisa assim que uma quebra de paradigma. É isso que nós precisamos. Por quê? Nós somos o povo de Deus. Então, nós somos o povo de Deus. Nós estamos no projeto de Deus. E o projeto de Deus na Terra começa com a ideia de família. Nós entendemos isso. Nós vivemos isso. Então, temos dificuldades? Sim. A quarentena está difícil? Está muito difícil. Está muito complicado. Tá ou não tá, amor? Tá muito difícil. Eu sou fácil na quarentena? Não. Estão dizendo aí que tá bom para vocês aí. A Cláudia tá mais bonita, aí estão dizendo aí no comentário. Que o Marquinho tá muito bonito hoje, que a Cláudia tá cuidando bem dele. Verdade. Mas, ó, como todas as famílias, nós também estamos passando a dificuldade da quarentena. Não é fácil. Verdade. Viver a vida, sair pela vida, nossas atividades, trabalhos, a igreja, a diversão, parece não, mas é importante demais para nós. E aí, quando acontece uma situação como essa, nós temos que ficar, né, amor, presos. E aí eu queria pensar sobre isso. E às vezes você ficar tropeçando na pessoa dentro de casa o tempo todo, né? Se você não tiver muita sabedoria, muita paciência, longo ânimo, você acaba trazendo à tona situações desnecessárias e que, na verdade, são influência dessa situação que a gente está vivendo agora. Então, você precisa ter... E que outra não era normal, né? Não. Essa questão do ativismo, a pessoa saía para trabalhar, passava o dia fora,
E agora a questão de estar junto, né, 24 horas, muitos estão vivendo 24 horas, estão acabando aprendendo a viver os últimos 10 anos de casado, com 5, independente disso, mas as pessoas estão vivendo um momento diferente que nunca passaram. Não é verdade? Por exemplo, a Vanessa está falando aqui, realmente é um grande desafio. E eu acho que eu quero pensar a partir da ideia do que ela colocou ali. Nós estamos diante de um desafio. É mais um desafio que nós, mas eu não quero pensar como cidadão. Agora, vou até ser um pouco taxativo. Não me interessa muito cidadania agora. Eu quero pensar isso com vocês, conversar com vocês, nós como filhos de Deus, como agentes de Deus nesse mundo. E nós que carregamos e levantamos a bandeira da família. Percebe? Então, é dessa maneira que eu queria pensar com vocês. E só um outro detalhe, você sabe, né? Nós dois somos professores. E aí nós somos de escola particular e o nosso desafio é aula online. Então, a gente faz muita aula online. Então, a gente dá aula de manhã, tem dia que tem que dar atendimento à tarde numa outra escola, eu dou aula na faculdade à noite. Então, essa semana inteira, de segunda até quinta, eu estava aqui falando com o pessoal. E é desgastante, é difícil. Mas, como disse muito bem a irmã, é um desafio. E eu queria que nós pensássemos como passarmos esse desafio. Como é que a gente vai fazer com isso? Porque se a gente não tiver uma resposta, o mundo não tem a resposta. As pessoas que estão lá fora não têm a resposta. Deixa eu aproveitar o meu lado mais professor e dar assim, uma visão mais de conjuntura. Se nós olharmos bem, independente da questão partidária, os governantes, eles fazem duas coisas. Eles lutam para se manter firme desse poder e não sabem dar uma resposta. Você pode ver, se você pensar o que o governo federal está fazendo e o que o governo estadual está fazendo, há um choque entre eles. E sabe quem está nesse meio? Está eu e a Cláudia. Está a família nesse meio. Está o povo de Deus nesse meio. Mas uma coisa que a gente entrou num acordo aqui dentro de casa e a gente acabou entrando numa linha mais de paz e de tranquilidade, o que a gente pode fazer é dentro da nossa casa. Não adianta a gente querer, né, fazer ou mudar a situação até do meu vizinho. Não, a gente tem que tentar resolver as questões dentro da nossa casa. E é sobre isso que Deus ministrou o nosso coração para que a gente estivesse compartilhando com vocês. Essa questão de estar dentro de casa, da intimidade do casal, da família, né? Então, a gente quer trazer isso para essa conversa com vocês. Por quê? Porque eu comecei por essa coisa macro, para dizer isso que o Cláudio falou aqui agora. Eu não vou resolver o problema de Guarapari e você não resolve de Piúma. A gente pode apoiar, a gente pode discutir, mas a gente não resolve. Democracia pressupõe que nós escolhemos pessoas que nessas horas tomarão as decisões. Mas nós, como povo de Deus, podemos interceder. Nós, como povo de Deus, podemos apoiar essa ou aquela medida. Ok. Só que, no fundo, a sociedade, eu não decido. Eu não decido. Agora, o que a Cláudia falou precede. E é muito importante. Meu querido, você que está participando com a gente aqui. Sabe aonde que você consegue tomar decisões e decisões que mudam a situação? No seu lar. Na sua casa. Percebe? Tem hora que, olha, nesse momento, eu quero que você tenha consciência política. Eu não sou bobo. Até porque é da minha área, a ciência política está na faculdade. Ok. Mas a ideia da live aqui, nossa conversa, não é essa. A ideia é o que eu posso fazer do meu portão para dentro de casa. Dentro da minha casa. Esse ambiente ali, ele pode também estar sendo, agora, infectado por notícias, por coisas que vêm de fora. E aí eu conversava com o Santo Dino, irmão, sobre isso. E aí você me falou, olha, amor, para com essa questão. Eu fico, de vez em quando, discutindo com o meu filho questões políticas. E não vai a nada. A única coisa que rola nesse momento é o quê? Um estresse interno. Percebe essa coisa? Eu não sei, pastor, se vocês também estão com essa coisa na cabeça. Dentro de casa você decide, confere? Sim. Com certeza. Você pode definir o que vocês vão comer, o que vocês não vão comer. Beleza? Se o pastor está ajudando a arrumar a casa, nessa época, está ficando muito em casa.
Hoje ele fez o almoço. Hoje eu fiz o almoço. As coisas estão mudando. Hoje ele fez o almoço. Meu sonho! Ou seja, a minha proposta é Timóteo 5, vou ler só um versículo. Timóteo 5, o versículo 8, que ele é muito conhecido, que diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Olha que coisa que Paulo está nos alertando, escrevendo a Timóteo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus. É sobre isso que eu queria pensar. Eu não consigo resolver a coisa macro, país. Mas eu consigo fazer algumas coisas aqui em casa. E eu queria começar fazendo uma declaração pública aqui. Eu comecei a pandemia errando muito. Eu achei que eu poderia resolver algumas coisas. E aí discuti muito política, eu falei de muita política, eu briguei muito, e não sei o quê. E aí quando eu olhei, como é que estava o ambiente? Estressado. Relaxa, nem pensar. É sério. Você acaba desestruturando o ambiente onde você tem que estar 24 horas por dia, né? Então, assim, ter a consciência desse ambiente, que esse ambiente aqui ele tem que estar saudável. Que se esse ambiente ele se desestruturar, aí vai desestruturando tudo. Ou seja, verdadeiramente torna-se uma fortaleza nesse meio desses ataques que a gente vem recebendo, né? Isso. Ou, se estivéssemos num deserto, o meu lar pode ser um oásis. Oásis. O meu lar pode ser um lugar de calma. Pode ser um lugar de paz. Beleza? E aí... aí o que acontece? Quarentena. Sem casa o tempo todo. E dando muita aula. E sem poder, né? A dificuldade do casal ali Então, e buscando realizar as atividades que ainda vocês têm como professores, né? E aí uma consciência, essa consciência me veio. O que eu posso fazer na minha casa? O que eu posso fazer no meu lar? Como é que eu posso fazer? Aí Paulo fala assim, olha, e Paulo fala isso para a vida cotidiana. Ele fala assim, tende cuidado dos seus. E ele diz mais, olha, se você não cuidar da sua casa, se você não cuidar dos seus, você é o pior. Meu Deus, olha o que ele está falando. Pensa num cara infiel. Você é pior do que esse cara. Ou seja, eu não consigo trazer paz. O salmista diz, olha, se o Senhor não cuidar da cidade, não vigiar a casa, em vão, né? Isso trabalha quem edifica, quem vigia. Então, por exemplo, eu sou o sacerdote, vou até botar aspas aqui, porque no começo eu não estava sendo sacerdote. Então, o primeiro que invoca Deus na minha casa sou eu. Eu sou o primeiro que invoca. Só que eu estava fazendo o quê? Eu estava discutindo política. Eu estava do lado desse, do lado daquele. Eu estava cheio de coisa errada. Senhor, para aí. Ei, para aí. Invoca a minha presença. Me traz para dentro desse negócio. Você que está nos ouvindo, a primeira coisa a fazer é trazer o Senhor para dentro. É fazer, casa é sua. Não tem a música lá, essa casa é sua, eu esqueci a música. Mas tem a música. Então, eu tenho que invocar. A primeira coisa que eu faço. E a segunda coisa é cuidar. Esse verbo, ele é importantíssimo. O cuidado, agora eu vou entrar um pouquinho na filosofia. Pode não? O cuidado é uma coisa ontológica. Ou seja, ele é anterior à existência da vida. Toda a vida é cuidado. Por exemplo, domingo nós vamos comemorar Dia das Mães. A mãe é essa metáfora. A mãe é aquela que abre mão. Porque, olha, uma mulher que quer gerar e quer amamentar e quer cuidar, ela sabe que ela abre mão de sua saúde física, ela abre mão da sua estrutura corporal, ela abre mão do que ela tem de mais vital para o filho. E naquele momento que ele é bebezinho, olha que coisa maravilhosa.
Aquela criança, ela pode até fazer um uau, alguma coisa, mas ela não tem nada para reproduzir. E a mãe continua amando, continua cuidando. Se uma mãe abandonar o filho, você sabe o que acontece? Imagina, ela pariu e abandonou. O que vai acontecer com a criança? A criança morre. Então, a vida só existe porque tem uma coisa anterior a ela. Cuidado. Inclusive, é o seu lema, né, amor? Como é que é o seu lema? Relacionamento, ele começa no cuidado. Aqui em casa, a gente tinha uma rotina muito desencontrada, né? E agora a gente está tendo, por exemplo, todas as refeições a gente está fazendo os 4 juntos. Nós 2, os nossos filhos. E antes não, antes Marquinhos saía para trabalhar, o Pedro saía para estudar, eu acordava, tomava café sozinha, depois a Sara acordava, tomava café sozinha. Tinha dia que almoçava eu, Marquinhos e Sara, tinha dia que almoçava só eu e Sara. E de noite, geralmente, a gente quase não se via, porque Marquinhos estava trabalhando. Então, era completamente desencontrado. Então, agora, é tempo, no meio dessa confusão toda, dessa problemática toda, a gente tentar encontrar aí, tentar se encontrar, né? E se encontrar de forma prazerosa, de forma saudável, de forma que um esteja querendo o bem-estar do outro, porque senão a gente acaba trazendo para dentro da nossa casa uma dificuldade, um conflito, que de repente a gente vai acabar perdendo o controle. E a gente tem que conviver juntos aqui dentro de casa. Então a gente tem que transformar esse ambiente num ambiente muito saudável. E a palavra que a gente traz para o nosso coração, e a gente tem falado muito, é a questão sobre o círculo de intimidade. Né? As coisas, elas acontecem dentro da nossa casa de uma forma íntima entre a família, mas também tem que ter um círculo fechado de intimidade entre o casal. As decisões têm que ser tomadas aqui. E quando a gente lê lá em Gênesis, quando Deus ele ia se encontrar com Adão e Eva, nesse período de intimidade, de círculo de intimidade, que Deus, vamos colocar aí, né, vamos criar aí uma cena, que Deus sentava com Adão e Eva, batia papo e perguntava sobre o que tinha acontecido, o que eles tinham visto, quais animais eles tinham, né, visto ali, dado nome, essas coisas. Então era um momento de intimidade do casal com Deus. E é tempo da gente tentar vivenciar essa situação dentro da nossa casa. Esse ciclo mais fechado de intimidade com Deus. Então a gente tem que, no meio dessa confusão toda, tentar trazer isso para dentro da nossa casa. Então, 2 coisas interessantes. A primeira é a ideia de cuidar. E aí a segunda é o círculo de intimidade. A pergunta que eu queria fazer a todo mundo que está aí, não vai poder me responder, é isso. Bem, se você está de antemão com a ideia de que não, eu quero cuidar do que está ali, eu quero zelar, eu quero servir os meus. Para esse, marido, você que trabalha muito tempo fora e está aí dentro de casa, é sua oportunidade. Deus está também transformando uma situação muito complicada, que é a pandemia Covid-19, para que você possa se voltar para sua casa e começar a cuidar. E aí, como Cláudia colocou o segundo ponto, dentro de um ciclo de intimidade. E olha, você tem aqui em casa assim, eu e a Cláudia, somos casados, e 2 filhos jovens já, que também decidem, fazem, trabalham, etc. Mas algumas decisões aqui cabem a nós 2. E aí, todas as vezes que eu fui ao público aqui de casa, vamos dizer, a ideia de público, sem estar acertado com a Cláudia e ela comigo, sabe o que aconteceu? Nós criamos mais problemas aqui. Então, quando a gente se fecha no nosso quarto e define algumas coisas, mesmo que seja eu que vá publicá-las aos meus filhos, por exemplo, ou até que quem vem de vez em quando aqui em casa, que é muito raro, tem que ser objeto de uma combinação nossa. Por quê? E tudo com muito cuidado. Sempre cuidadoso, porque nós estamos em um período extremamente, todo mundo com os nervos à flor da pele. Você não reparou isso, não? Qualquer coisinha. Sim. Não é? Outro dia a gente conversava com um pastor, lá, um amigo nosso lá de Belo Horizonte, e ele falou como que aumentou o atendimento
para os irmãos por conta dessa dificuldade, né? Sim. Aí também aumentou aí? Casais. Aqui também. Rede social, você está por rede social, telefone, está como? Aí. Não, eu tenho marcado muitos pelas redes sociais, mas eu tenho atendido na igreja também. Também na igreja. Tem gente que está com necessidade do toque. Essa necessidade Sim. de toque, ficar próximo e não pode tocar, né? Você viu que o Covid-19, ele é, só abrindo parênteses, ele é irônico. Porque um dos detalhes dele é que você não pode tocar. Quem faz o que chamam de isolamento vertical é com distanciamento. Então você pode ir até a rua, mas você não pode se aproximar. É 2 metros em média. Então você não pode tocar. Ok? Nós que estamos dentro dos nossos lares e com toda a asepsia, nós podemos tocar. Ok? Se porventura ninguém estiver contaminado. Mas é até irônico. Ou seja, mas é bom os casais também aproveitarem para se tocar bastante, né? Então, no outro assunto. Eu aqui todo filosófico. Uma noite para recomeçar. Deu uma travada lá. Pessoal, deu uma travada lá. Deve reconectar. Vamos lá. Falou em reconectar. Opa. Voltou. Falou em reconexão. Deu até uma travada. Chegou a dar uma... Travou tudo. Relaxa. Isso não foi proposital aí não, né? Boa, combinado. Cuidar dos seus círculos de intimidade. Se fecha nele de vez em quando, meu querido, minha querida, para fazer a melhor decisão. E um detalhe que é de suma importância. Por exemplo, Todd falou sobre refeições. Nós temos o hábito aqui em casa. Todas as refeições são feitas à mesa. O dia eu conversava com o pastor Rafael, na nossa igreja, o pastor Rafael Vailan, e eu propus isso para ele. Pastor, que tal nós fazermos uma campanha para que as famílias das famílias da igreja voltem a fazer as refeições à mesa? Ele falou assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Parece uma coisa simples, né? E que é normal. E foi deixada para trás, né? É simples a proposta, mas o executar dentro das casas se torna algo desafiador. Quer ver que coisa? Olha como é que o cuidado ele funciona. Tem vezes que eu chego em casa, a Sara está fazendo a comida e Cláudia prepara a mesa. Quando eu chego e sento à mesa, a mesa está adornada, preparada, a comida está daquele jeito, eu falo, tem alguém cuidando de mim. E o ambiente ele fica melhor. E se a comida está verdade. Então, você gosta, né? Isso é depósito, né, pastor? Isso aí é depósito, né? Então, olha, uma coisa simples, né, amor? Preparar a mesa para receber alguém ou para os seus. Maridos que estão me ouvindo agora aí, ajudar, já que está em casa, o pastor Marcos está fazendo, ajudar ao cuidado da casa. O ambiente precisa estar salutar. Ajudar, amor? Ajudar? Falei ajudar. Aqui não. Hoje foi propósito. Não, eu falo com ele que não é ajudar, é compartilhar, né? Cooperar. Cooperar, porque todos fazem parte da mesma casa. A casa de todo mundo, né? Não tem a dona da casa, tem os donos. Todos pertencem à casa. Cooperar. Então, e por trás disso tudo é o quê? Na base, o cuidado. Então, eu coopero, eu cuido das coisas. Ok? Olha que coisa maravilhosa. Quando nós nos fechamos nesse ciclo de intimidade, a ideia das decisões nesse ciclo tem esse objetivo. Um cuidar do outro e também, olha que coisa maravilhosa, para que o ambiente possa ter vida. Querido, de novo ao Covid-19. O Covid-19, ele é, numa visão maior, um espectro de morte. No seu lar tem que ter vida. O Covid, ele assola o mundo e coloca no nosso coração e mente o medo da morte. E aí eu posso trazer, talvez eu não trouxe para na minha casa o Covid, glória a Deus, não trouxe.
Mas eu posso trazer essa noção, esse espectro, esse sentimento, e aí eu transformo lá num lugar de confusão e morte. Pastor, já pensou sobre isso? Olha, ele traz o espectro de morte. E aí eu posso transformar a minha casa no mesmo ambiente. Ele politicamente, ele cria o aspecto da guerra. A guerra de quem está governando. Eu posso trazer isso para a minha casa. Como eu falei com vocês, das minhas discussões políticas aqui. Mas eu estou 3 contra 1, né? E eu decidi que eu tenho que mudar a tática. Né, amor? Ela está rindo aqui atrás, né? Que coisa, hein? Gente, tem que ceder. Quem sai perdendo somos nós mesmos. É verdade. Não tem para onde correr. Literalmente, você não tem para onde correr. Então, quem sai perdendo somos nós mesmos. Então, se a gente não usar a nossa racionalidade nessa hora e não permitir, né, que a gente se proteja, acaba se protegendo tanto para não permitir que o vírus entre, mas ele acaba entrando de outra forma dentro da nossa casa. Então, a gente tem que ter muita sabedoria. Eu, nas minhas pesquisas para dar aula para os alunos, né, pesquisando como que o Covid ele beneficiou o meio ambiente, né, porque com a diminuição dos carros circulando, mas tem pesquisas que mostram que aumentou o número de divórcios, infelizmente. E suicídios também. Infelizmente, né, porque se deixou contaminar não pela doença, mas se deixou contaminar pela tristeza, pelo distanciamento, pelo isolamento. Eu falo aqui dentro de casa, às vezes, assim, o isolamento coletivo, mas a pessoa consegue se isolar, mesmo estando no coletivo. É o espectro. O que está acontecendo fora, sim, eu trago para dentro. Pastor, uma pergunta para você. Sim. Nos seus atendimentos, as pessoas estão reclamando de quê? É só o medo do Covid ou de que mais? Nos seus atendimentos? Na verdade, pastor, os atendimentos estão girando mais na questão do convívio, a dificuldade do convívio. Que, vamos botar aí a proporção de 70%, exatamente. A questão do ativismo diário, as pessoas chegavam à noite cansados, eles queriam o quê? Tomar seu banho, fazer sua alimentação, ver o jornal da noite e caminhar para sua cama. Dormiu, no outro dia levantar e ter uma outra rotina. Então, essa questão do convívio com os filhos, inclusive, com o conjugal, isso tem trazido um certo conflito dentro dos lares. E exatamente essa é a maior demanda por enquanto. Ou seja, então isso está nos lares. Eu também tenho percebido aqui na nossa região, tá certo? Está nos lares. E aí eu vou de novo no espectro. O Covid, ele é o espectro da morte. Iminência da morte. Ele é o problema político da guerra política. Ele é o medo de faltar as coisas. E aí, sabe o que eu faço? Meu querido, minha querida, presta atenção nisso. Eu reproduzo isso dentro do meu lar, da minha casa. E aí, enquanto Deus fala assim, cuida, fecha num círculo de intimidade e um começa a cuidar do outro. E olha, eu vou te dizer uma coisa até que é estranha, e não estou sendo pessimista. Se você agir como Deus está pedindo para você fazer, querido, cuidando dos seus, o mundo vai cair fora de você. E é aquela velha história dos 10.000 cairão à tua direita, mas você continua. Agora, se eu começo a reproduzir, é o que está acontecendo nos seus atendimentos, pastor. Pastor Marcos, as pessoas estão o quê? Estão dessa forma. Elas estão sofrendo 2 vezes. Elas sofrem com esse problemão que está em volta da gente. E aí, quando se volta de casa, tem até coisas engraçadas que estão falando na internet. Tem pais que tiveram que ficar em casa, olharam para o menino e falaram assim, quem é você? Eu sou seu filho, nem sabia. Você cresceu tanto? A barba. Ou se não, vira e fala, nossa, hoje eu parei para conversar com meu marido, até que ele é gente boa. Oh. Verdade. Conversei com o que tem acontecido, Marquinho, a gente tem percebido que nessa questão da identidade da família, que eles viviam, a cada um o seu quadrado, vamos dizer assim,
agora no convívio juntos, continuam lutando para que continuem vivendo nesse seu quadrado. Individualmente dentro de casa. Exatamente isso aí. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão... Você falou sobre intimidade com Deus, sobre tempo com Deus, e eles estão... isso foi algo que eu identifiquei, né? Não sei se na sua região tem sido assim. O que acontece? Eles estão buscando ocupar-se, né, usando a questão da televisão, Netflix, eles procuram ocupar-se e o tempo que sobra, e muitas vezes não sobra, eles querem fazer algo voltado à sua vida espiritual. E isso, o que eu tenho orientado, isso é o contrário. Você primeiro deve preencher o seu tempo com as coisas do alto, com as coisas de Deus, a alimentação espiritual. O tempo que sobrar, você vai buscar aí o seu lazer, o seu tempo aí que você acha que seja de qualidade no entretenimento. Mas aí o que acontece? Por conta da questão da vida espiritual não estar sendo tido zelo, eles estão enfrentando conflito conjugal com seus filhos, enfim. Basicamente o que eu tenho enfrentado nas orientações aqui. É questão até de ser intencional, né? Assim, porque tem hora que a gente está cansado até da gente mesmo. Né? Tem hora que a gente não quer nem... Não é? A gente é assim. Tem hora que a gente não quer, mas a gente tem que fazer com a intenção de ficar bom, com a intenção de melhorar, perguntar o que está acontecendo, sentar na mesa e olhar olho no olho. Porque quando a gente olha olho no olho, a gente sabe se a pessoa está triste, se a pessoa está feliz, não é? E a gente perdeu esse costume. Quando se conhece o outro, né? Quando se conhece. Conectaram tanto que... É verdade. E sabe quem é o outro. Agora, é verdade. Quando você conhece o outro, quando você conhece o seu marido, até a respiração do seu filho, a respiração, você sabe que tem alguma coisa de errado. É verdade. É verdade. Mas se for com a intenção, vai começar até a namorar de novo. Né? Vai começar a namorar de novo, vai olhar de novo, vai se apaixonar de novo e aí, ó. Logo no início da quarentena, lançaram aquela pesquisa, né? Marque aí o que vai acontecer no final dessa quarentena. Essa pesquisa nada a ver. Divórcio, sei o quê, ficar grávida. Eu coloquei, ficar grávida, né? Aí, eu acho que eu não vou conseguir sair da minha porta. Essa parte a gente tem que comer, né? Porque grávida. Deixa eu colocar um pouco de drama agora para vocês. Por exemplo, eu não posso reclamar. Eu sou muito seguro dos meus empregos. E as empresas na qual eu trabalho, elas estão honrando praticamente tudo. Então, ficar em casa, o meu maior estresse é fazer as aulas. Mas, a ponto de vista das condições materiais, está tudo tranquilo. Eu fico pensando, porque nós somos a igreja aqui num bairro, eu não sei como é Piúma, muito bem Piúma, mas Guarapari ele apresenta aquilo que é clássico de uma grande cidade, que é a divisão socioeconômica muito gritante. Então, você vai em Praia do Morro, por exemplo, você tem pessoas abastadas que moram em casas ou apartamentos de R$2,5 milhões. Você vai num bairro aqui, onde está a nossa igreja, onde as pessoas vivem com salário e meio. Muitos não têm a questão formal do recurso. E aí, nesse momento assim que estão passando, tem uns que não estão conseguindo ter nada e precisam de assistência. E muitos são irmãos nossos. Jesus tem falado para a gente assim, olha, cuidai uns dos outros, círculo de intimidade, crie um ambiente de amor. Eu fico imaginando aqui agora, imagina uma família que tem olhado dia após dia e não tem as condições que eu tenho, mínimas. E aí ele fala, já tem essa sombra do mal, já tem essa sombra da morte. Ele olha a despensa, ele olha as coisas, ele olha até alguns de casas muito pequenas. Pastor, minha querida, a situação está complicada para algumas pessoas. E aí Deus fala assim, olha, é um momento muito duro, muito difícil. Não é o primeiro momento que a igreja do Senhor passa. A igreja passou momentos mais sombrios do que esse. E quando a igreja coloca a palavra em prática, e por isso eu quero reforçar isso, essas duas coisas. Eu preciso cuidar dos meus. Eu preciso criar esse círculo de intimidade que dele brote a vida.
Porque senão, essa situação que já é complicada e difícil, ficará ainda muito mais complicada e difícil. Então, para você, meu querido, novamente, para você, minha querida, cuide da sua casa. Transforme o seu ambiente. Não faça que nem eu no começo do problema. Eu arrumei mais briga do que tudo. Eu afastei mais. Os meus filhos perceberam isso. A minha esposa percebeu isso. Eu acabei afastando muito mais. E aí tem que trazer de volta. E talvez esse seja um sofrimento, pastor, que você está também tendo que tentar administrar. Falta a questão material também, nessa questão toda. A igreja de vocês está fazendo como? Com os irmãos que estão com mais dificuldade. Aqui, nós estamos tentando cesta básica, ajuda, junto ao governo. Sim, mesma coisa. Mesma coisa. E aí o Senhor... Assim, nesse tempo de adquirir material, né? Questão de cesta básica, ele se tornou um pouco mais difícil também, por conta que os cultos estão sendo via ao vivo, né? Com transmissão ao vivo, online, e aí, antigamente você fazia um anúncio, a igreja Apituba era muito receptiva quanto à questão da ação social, rapidinho você chegava lá e conseguia, né? Agora, com os irmãos não estando presentes, aí você tem um pouco mais de dificuldade para ter, mas está chegando e a gente está dando assistência, sim, aos irmãos que estão necessitando, que é uma realidade, com certeza. Esse é um jeito também de você cuidar. Agora, eu quero voltar para dentro de casa novamente. Eu quero voltar, porque eu quero mesmo aquela festa que a gente fala no encontro de casais. Quero a minha casa vibrante, não é isso? Eu quero a minha cama também vibrante, eu quero tudo isso. Eu não estou falando disso. Só que o que está por fora, o espectro que está em volta, eu preciso dar a ele uma resposta diferente. Eu preciso dar a ele uma resposta diferente. Já que eu não estou sofrendo, do ponto de vista médico, os problemas do Covid-19, não estou infectado, não estou nada, então não estou sofrendo. Mas eu posso agir de tal maneira que o ambiente fique um ambiente complicado. Dorcas falou que vai ter outro filho. Nossa! Onde isso? Ela vai ter que comprar um apartamento só para poder... comprar uma topite para andar. Vai ter outro. Isso mostra que você vai ter outro filho. O ambiente daquela casa é um ambiente... Eu acredito. Olha aqui. Ó, se do ventre, estou muito filosófico hoje, se do ventre nasce vida, então quer dizer que o ventre está... Essa casa que é o ventre, a casa é um ventre. Como é que ele está? Ele está vibrante, mais um filho. Agora, se não nasce nada, tem problema. Agora, verdade. Quem é que faz essa coisa acontecer? Somos nós aqui. Não é verdade? Ó, com a gente, a cama é como, pastor? Quente. Aí... É até algo que você está falando aí interessante, Marquinhos. É que eu até conversei com alguém essa semana e falei assim, olha, essa questão da cama quente, da cama vibrante, ela é a celebração do casamento, de um dia abençoado, de um relacionamento equilibrado, né? Isso é a celebração. Se não está acontecendo, algo está errado no decorrer do dia. Então a cama não está quente porque precisa se realinhar ou equilibrar alguma coisa durante esse tempo que vocês estão vivendo, porque a noite é só a celebração, é só a comemoração, a celebração de uma vida harmônica, né? Isso. Inclusive, no ato, quando o ato está rolando, alguém diz assim, chega uma hora que ele chega no ápice. É o que você está falando. A vida vai tão boa durante o dia que chega de noite a celebração. Verdade. Agora, lá no meu começo, hoje eu estou batendo em mim mesmo, lá no meu começo, falamos do governo, e brigando não sei o quê, e é lockdown, é sem lockdown, então lá de noite. Verdade. E isso tem atrapalhado essa questão. Eu tenho falado muito isso aqui, Marquinhos. Existe tempo de mar vermelho também. eu tenho falado muito. Eu falo alguma coisa aí com a Daniela, mas não sei. Existe tempo de mar vermelho também, né? Só não pode ter o mar morto, né? Mar morto, não. Eu tenho falado, Marquinhos, Cláudia, né?
que essa questão da informação, que a gente não tem domínio sobre ela, sobre a questão da imprensa, enfim, né? Isso acaba infringindo diretamente dentro da nossa casa, não é? Porque assim, as notícias que a gente tem recebido são notícias realmente de morte, notícias de desesperança. Assim, eu tive uma informação numa empresa que eu trabalhava lá no Rio de Janeiro, uma pessoa lá perdeu o seu emprego onde eu trabalhava, e por conta de estar realmente enfiada dentro desse contexto, ele entrou numa síndrome de pânico dentro da empresa, histérica, foi ao chão, né, aos gritos. Eu fiquei sabendo dessa informação ontem, e o patrão teve que segurar. Ele foi 40 pessoas mandadas embora lá na empresa, e ele teve que realocar o rapaz, porque tamanha era o desespero dele. Uhum. Eu faço meditação na Bíblia variada. Eu faço variada meditação. E eu tenho meditado um pouco também sobre os Provérbios. E eu observei uma coisa interessante em Provérbios. Nos primeiros 6 capítulos, sempre que o Provérbios é uma coletânea de sabedoria daquele tempo, e aí Deus é que vai acertando e vira a palavra de Deus. Mas é uma sabedoria. O tempo todo, sabe como é que Deus fala? Assim, filho meu, ouve as minhas palavras. Olha que coisa interessante. E você falou uma coisa que matou a charada agora, pastor. Tem hora que eu estou ouvindo outras vozes e não ouço a palavra de Deus. E aí eu trago isso para o meu lar. Eu acabo reproduzindo isso na minha casa. E aí não tem cama quente. Aí não tem, verdade. Não tem par. Por quê? Porque eu estou em guerra. Eu estou em dificuldade. Porque eu deixo que o que está por fora. Eu tenho que me fechar num ciclo de intimidade com a Cláudia, eu, os meus filhos, com o paradigma se voltar e cuidar. Tá certo? De vez em quando eu sou aquele cara que faz alguma coisa com cara fechado. Mas eu ainda prefiro fazer com cara fechado do que não fazer. Mas não é bom fazer com cara fechado. Bom que sujeira as pessoas nos lábios. Tá certo? Então, essas questões, elas estão muito perto da gente. Elas estão muito perto da gente. O que eu queria pensar é nessa ideia. O círculo, a minha casa como um círculo de intimidade. E não só de intimidade, mas um lugar de vida. De vida. Ok? Você viu a irmã falando aí que vai ter mais um filho? Tem vida sendo produzida. Amém. É muita animação. É verdade. E essa animada, hein? Marquinhos, infelizmente o papo tá tão bom que assim, minha filha falou agora, pai, falta só 10 minutos. Tá certo. Porque, infelizmente, o Instagram ele limita, né, a nossa live em 1 hora. Eu queria te fazer uma pergunta final, que a gente padronizou essa pergunta, né, para que a gente possa estar indo para as considerações finais. A gente padronizou? O quê? Quem padronizou a pergunta? Não, a gente tem feito as perguntas, né, para os convidados, né? São três direcionamentos que vocês dão, que vocês falaram muitos, né, aí pérolas, né, valiosas para que as pessoas pudessem se orientar, mas que vocês diriam para essas famílias hoje em tempo de quarentena? O que fazer em tempo de quarentena? 3 coisas. Ok. Um tripé. Loucura. O que fazer em que sentido? Nesse momento de quarentena. O que fazer no tempo de quarentena? Para manter a família unida? Oração, tempo de qualidade. Bem, vou começar. A primeira coisa que eu queria que você fizesse, meu querido. Você. Não sei, mas que eu estou fazendo é que ele fizesse. Primeira coisa, discernimento. Discernimento. Primeira coisa é discernimento. Se o ambiente está muito tumultuado, está muito complicado, tem alguma coisa errada. Então, pensa só no seu ambiente da casa. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter, eu quero fazer é ter atenção. Se está muito tumultuado, se está muita guerra, se está muito complicado, ou se está muito mórbido, então tem uma coisa errada. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a leitura do ambiente. A leitura. Ok? Segunda coisa, ouvir o Senhor. A palavra de Deus. Volte-se para a palavra.
Olha, oração é excelente, mas é muito bom. Mas eu queria te falar uma coisa. Eu queria que você voltasse a ler a palavra. Ler a palavra. Amém. Para que Perfeito. você ouvisse a voz de Deus. Então, olha aqui. Fazer sempre a leitura. Se o ambiente está desarticulado, se ele está desestruturado, tem uma coisa muito errada. Esse é o sinal. Esse é o sinal concreto. A segunda coisa é, presidente, o governador, o seu tio, não sei o quê. Para de ouvir essas vozes. Tira um tempo para ouvir a palavra do Senhor. Amém. O profeta fala, olha, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Pensamentos Perfeito. de paz. E outra coisa, de um futuro. Ei, queridão, o Senhor tem para você pensamentos de paz e tem futuro para você. Glória a Deus. Futuro para você. Então, a coisa não acaba aqui. Isso é um acontecimento da nossa vida. Isso não é a nossa vida. O Covid-19 não é a vida da sua família. Ele é um acontecimento natural. Ponto. Ele vai passar. Porque o Senhor Glória diz, a Deus. eu tenho um pensamento de paz e futuro para você. Então, observe o ambiente, ouça a palavra de Deus. E o que eu falei no começo, cuide uns dos outros. Cuide. Tenha uma atitude prática de cuidado. De cuidado. Coloque cuidado Amém. com todas as coisas. Amém. Eu acrescentaria aí também, né, o nosso bordão, mas de uma forma diferente, é relaxa. Você não vai conseguir resolver nem mudar essa situação. Você tem que passar por ela e vivenciá-la. Então é ter muita sabedoria agora, realmente relaxar, não no sentido de vou pra rua, não. É no sentido que você não tem como resolver essa situação. Nós vamos ter que passar por ela. E se a gente passar por ela, a gente acaba tendo muitas dificuldades, muitos problemas dentro de casa. Então é relaxar, ter muita sabedoria ao falar, né? Olhar sempre para o outro, ver a necessidade do outro, atender sempre a necessidade do outro, que a gente está vivendo numa situação que a gente vai ter que suprir a necessidade do outro agora. Não tem para onde correr. Amém. Amém, queridos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Que assim, a conversa tá tão boa que o tempo passou que a gente nem viu. Quando a Rafaela falou assim, faltam 10 minutos, eu fiquei até assustado. Mas glória a Deus, vocês são bênção nas nossas vidas. Muito obrigado por poder a gente estar junto aqui. Sempre bem recebido por vocês. Pastor Rafael, ele fica assim porque ele sabe que a gente vai ser bem recebido. Ele tem medo. A gente um dia aí não voltar mais. A gente sempre, quando a gente vai aí, a gente volta se babando. Ai, eu amo aquele lugar. Gente, a gente é muito apaixonado por vocês. Vocês são bênçãos na nossa vida. Muito obrigado mesmo. Olha, Deus abençoe. Para encerrar, eu queria que vocês pudessem orar, abençoando essas famílias que estão aí, que passaram por essa live e que ainda vão ver essa live aí nos próximos dias, né? E assim, muito obrigado. Dá um abraço lá no pastor Rafael. O pastor Edson também mandou um abraço para vocês, tá? E assim, que você possa nos abençoar nessa noite, tá bom? Amém. Vamos orar? Amém. Deus amado e bendito, nós louvamos o teu nome. Ó Deus, exaltado seja o teu nome. Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor estaria conosco todos os dias. E quando passássemos pelo vale da sombra da morte, era o Senhor que lá estaria conosco. Ó Deus, nós não somos o povo desamparado. Nós não somos os desamparados. Nós somos aqueles que são cuidados por Ti. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo. Abençoa o Teu povo com graça renovada, com poder e muita glória, ó Deus. Faze que nesta noite, Senhor, eles sintam nos abraços da casa, do lar, no cotidiano, no convívio, esse amor de Ti, ó Deus. Eu peço isso em nome de Jesus, Senhor. Na autoridade do Teu Espírito, ó Deus, se achegue, ó Deus, a nós, ó Deus. Se achegue cada dia mais a nós.
Ó Deus, nós queremos ouvir a Tua palavra, ler a Tua palavra, meditar, porque ela para nós é pão, ela para nós é água da vida, ó Deus. E agora, em nome de Jesus, aqueles que estão conosco nesta live, estão sofrendo e padecendo, que eles agora se voltem à Tua palavra, se voltem ao serviço, ao cuidado, porque em fazendo isso, a vida brotará. Querido, ó Deus, então nós, em nome de Jesus, te exaltamos, te bendizemos, porque sabemos e sentimos que o Senhor está conosco. A Tua graça e a Tua paz. E aí, querido, em nome de Jesus, receba agora. O Senhor é contigo. E Ele te chama para você transformar o seu lar, a sua casa, em um lugar de bênção, de paz. Enquanto o mundo sofre lá fora, na sua casa haverá paz. Porque lá está o sangue do Cordeiro, daquele que vive e reina para todos sempre. Nós oramos e te exaltamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe vocês. Foi assim muito bom, cara, ter vocês com a gente. Assim, eu fui muito edificado, fui muito abençoado. Obrigado. Deus abençoe mesmo. Estou me sentindo perto de vocês. Beijo grande para vocês. Nós amamos vocês. Vocês moram no nosso coração. A gente divide com o pastor Rafael. Mas vocês são bênção e são muito queridos. Todos ficaram muito felizes quando souberam que eram vocês. Verdade. Tá bom? Amém. Dá um abraço lá no pastor Rafael por nós. Amém. Tá bom? Deus abençoe, meu amigo. Fica com Deus. Com a gente a cama quente. Amém. Bem, pessoal, então, final de mais uma live. Eu já queria comunicar a vocês que na próxima sexta-feira, às 19h30, nós teremos mais uma live Farol. Amém. E assim, nós teremos como convidado, já confirmado, o pastor Júnior e a Maquinha, tá? Que vai estar com a gente, já estão confirmados. Ao longo da semana vocês estarão vendo aí a divulgação e o convite para que vocês possam estar com a gente. Não se esqueçam, nossos cultos da PIBP1, às quarta-feiras, às 19h30, sendo transmitido regularmente pelo Facebook e pelo YouTube. Tá? E no domingo, às 10h30 da manhã e às 19h30 da noite, também culto, né, sendo transmitido pelo YouTube e também transmitido pelo Facebook. A PIBP1 agradece a presença de vocês aqui. Deus abençoe. Eu confesso que eu vou desligar essa live aqui com o coração muito feliz, porque eu acredito que você foi abençoado mais uma noite. Amém? Amém. Deus abençoe. Um abraço.